sou Dan Castro, do blog Dan Castro. Vim hoje aqui para explicar para vocês, gravando esse vídeo aqui rapidinho, para vocês me verem, a importância do planejamento para uma obra. Qual seria a importância do planejamento? O que seria o planejamento? Então vamos lá, vamos começar. Você, para fazer um planejamento, para iniciar um planejamento de uma obra, você precisa dos documentos, né, necessários, finais da obra. O que seria? O projeto executivo, não o projeto preliminar. O projeto preliminar você consegue fazer um orçamento, não um planejamento, porque o planejamento já é a execução da obra em si. Então você precisa de um projeto executivo. Você tem um projeto executivo, você tem um memorial descritivo, você tem o detalhamento de arquitetura, você tem o detalhamento de materiais que você vai utilizar, você tem prazo de obra, você vai estudar como vai chegar esse material na sua obra, você vai estudar todos os impostos que você vai ter que pagar, as normas que você vai ter que seguir naquela empresa para poder trabalhar, você vai ter que saber tudo isso, certo? Você vai ter que planejar quantas pessoas vai ter na sua obra, você vai ter que saber quais são as atividades que você vai executar para saber quantos funcionários você vai contratar, se vai precisar de técnico de segurança, se vai precisar de técnico de edificações, se vai precisar de engenheiro civil, se vai precisar de engenheiro elétrico. Então, tudo isso aí você tem que saber no papel, certo? Então, o planejamento, a importância do planejamento, primeiramente é isso. Você tem que conhecer a obra inteira, do começo até o final. Você tem que estudar a obra. Você, quando botar o pé na obra, você tem que saber o que vai executar no último dia de obra. Então, essa daí é a linha base, né? O principal conceito do que seria o planejamento. É se planejar, antecipar aos acontecimentos. Então, vamos lá. Temos todas as documentações. O que é que vamos fazer? Vamos listar todas as atividades que você vai executar. Se for uma reforma, se for a construção de uma casa, se for a construção de um edifício, se for a construção de uma piscina, se for a construção de um galpão, o que seja, você vai ter que listar todas as etapas. Eu vou tirar isso da minha cabeça. Não, você vai tirar isso do orçamento. Um orçamento já foi feito antes de fazer um planejamento. Então você vai pegar aquela base de orçamento e determinar as etapas, e você vai colocar ali também as etapas que vai ser medidas, né? Então você vai colocar lá alvenaria, vai colocar lá revestimento, vai colocar lá acabamento, vai colocar forro de gesso, colocar lá a estrutura, a coberta, vai colocar lá todas as etapas. Posso colocar assim, meio fora de ordem? Não. Você tem que colocar por uma linha cronológica de acontecimentos. Primeiro vai ser executada a fundação, depois a estrutura, depois a alvenaria, depois o acabamento e assim por diante, certo? Vai determinar o prazo de execução de cada uma, quantos dias vai passar naquela atividade, vai ser 7 dias, vai ser 15 dias, então vai estar lá detalhadozinho qual é o prazo. Eu tenho em mão isso, o prazo e a atividade, eu sei quantas pessoas eu vou precisar para aquela atividade. Vou saber quantos pedreiros eu vou contratar para a atividade de alvenaria, sabendo que ela vai durar 15 dias, não é? Sabendo quantos metros quadrados eu vou ter que executar. Então, tudo isso aí eu tenho que saber para poder entrar em contato com o RH, entrar em contato com o pessoal de compras, entrar em contato com a produção, entrar em contato com o cliente para poder definir tudo isso daí. Beleza, já tenho o prazo estipulado de cada atividade, já tenho todas as atividades linkadas uma à outra, né? Se uma vai depender da outra ou não, que é o precedente, se vai ser a precedente delas ou não. Se um exemplo, a estrutura, né? Eu sei que a estrutura eu tenho que executar antes da minha coberta, não é verdade? Então, isso daí já é um precedente que eu posso colocar lá, tipo, a coberta só vai ser executada assim que a estrutura estiver terminada, certo? Então, eu fiz tudo isso daí, linkei o prazo, então eu fiz o meu cronograma físico. Tem as linhazinhas de barras, eu vou deixar aqui também o link para você baixar um exemplo de cronograma, certo? Você pesquisa, procura aqui em algum lugar aqui no vídeo, ou na descrição. Vai ter esse prazo, né, determinado, que é o cronograma físico. Outra parte importantíssima também é o financeiro. Então,
o planejamento, o principal objetivo do planejamento é reduzir custo e prazo, sempre. Sempre vai trabalhar com prazo e sempre vai trabalhar com custo, que é o cronograma físico e financeiro. Então, lá, o que significa o financeiro, né? Eu sei que eu vou executar no mês de janeiro a atividade de alvenaria, de gesso, de esquadria, certo? Vamos dizer que sejam essas três. Essas três eu tenho como eu vou dizer, eu tenho o custo do material, eu tenho o custo da minha mão de obra, eu sei quanto custa essas atividades para esse mês. Então, eu somo essas três atividades, vou ter o custo dessa atividade para esse mês. Eu executei 100% dessas atividades, então tá lá o preço do 100%. Não, executei 80%, então vai estar lá o preço dos 80%. O financeiro ele é muito importante, porque você pode fazer medição, né? Se você primeiro executa, você é terceirizado, você primeiro executa para depois a empresa contratada lhe pagar. Então, você vai ter aquele valor lá do seu executado através do cronograma físico e financeiro. Ele vai saber o que você estava planejado executar e o que você realmente executou. E vai lá lhe pagar o que você fez, certo? O critério de medição também já é outro detalhe. Depois eu faço outro vídeo para falar da medição, mas enfim. O critério de medição lá vai ser metro quadrado de alvenaria. Então, se você fez 100 metros quadrados de alvenaria, você vai receber os 100 metros quadrados de alvenaria. Estava previsto 150, certo? Esses 50 aí você vai ter que correr atrás. Se eu tenho mais 5 dias para terminar, paga a produtividade para o funcionário, dobra o horário, faz hora extra, contrata mais gente, tira uma pessoa de um setor, bota lá no outro para poder trabalhar com isso daí. É importante a gente visualizar esse cronograma justamente por isso, porque você vai conseguir antecipar os problemas. Se eu sei que está lá tenho 15 dias para executar a alvenaria, que foi o exemplo que eu usei. Tenho 15 dias para executar a alvenaria. Com 10 dias, 10 dias, né, no caso, eu tô vendo que eu não vou conseguir. Porque você tá tendo um controle além do planejamento inicial. Então, 10 dias aqui, eu tô vendo que não vou chegar nos 15. Então, já corro atrás de fazer hora extra, já corro atrás de colocar mais pessoas. Já vejo como é que eu faço aí. Ou até trabalhar também a data, se não for atrasar nenhum outro serviço. Mas, além do planejamento inicial, que é essa linha de base, que é esse planejamento ideal da obra inteira que a gente faz no papel, certo? Antes de executar a obra, como eu disse, antes de entrar na obra, você precisa fazer esse controle para ver se está sendo executado conforme você planejou. Se você tem aqui 15 dias e você só vai chegar lá no 15º, se não deu certo, como é que você vai fazer? O custo de retrabalho, o custo de refazer aquilo dali vai ser muito mais alto do que se você estivesse controlando. E o custo de não fazer um planejamento também pode ser muito mais alto do que pagar um setor de planejamento. Então, é realmente muito importante. Quando você pensar assim, planejamento, o que é que faz o planejamento? Você reduz custo e prazo. Você evita desperdício. Não, Danube, eu consegui aqui 3 meses de obra, eu executei aqui com 3 meses de obra. Beleza, você executou. E o desperdício? Você poderia ter evitado muito mais. Ah, não, eu economizei. Como você sabe que economizou? Se você não tem nada no papel, se você não tem dados do que você executou, se você não tem dados de materiais que você comprou, se você não tem, como você está averiguando se economizou ou não? Então, o planejamento tem esse objetivo, certo? Espero que vocês tenham gostado do que eu falei aqui. Vai ter mais, com certeza, mais na frente para detalhar, porque esse negócio de planejamento é muito complexo. Tem um linkzinho aqui do Dicas Dan Castro, do blog. Tem um linkzinho aqui também do exemplo de cronograma para vocês verem aí, já ir trabalhando, já ir pensando. E então, beleza. Até mais. Valeu.